Estamos repercutindo uma entrevista que o Rodrigo Abreu deu, CEO da Oi, falando sobre os desafios da Oi após a saída da recuperação judicial. Por que isso é importante? Porque acreditamos que essa semana que vem agora, o juiz Fernando Viana vai decretar o fim da recuperação judicial da Oi. É nisso que acreditamos. Qual a chance, Clóvis, disso acontecer nessa próxima semana? Ao meu ver, 95%. 95% de probabilidade da Oi ter encerrado a sua recuperação judicial nessa próxima semana. 5% fica aí como uma surpresa de uma postergação disso. Mas eu acredito que as chances de ser finalizadas são de 95%. Então estamos repercutindo essa entrevista do Rodrigo Abreu, que foi dada no final do ano passado, mas super importante porque ele fala sobre os desafios após a saída da recuperação judicial. E se você investe na Oi, precisa entender isso, né? Então o repórter continuou perguntando, como você acha que isso explica as oscilações nas ações, que estão sempre aí com muita volatilidade? Ele disse, olha, muita gente olhava a base de ativos da Oi e entendia que se houvesse um plano de recuperação, a empresa deveria ter um potencial muito maior que o valor de mercado. Vários analistas concordaram. Lá no meio de 2019, a empresa estava cotada a cerca de 70 centavos, no meio de 2019. Depois que esse plano começou a ser posto em execução, a ação se valorizou muito. Ela ainda sofre com a volatilidade, mas o papel chegou à casa aí de R$ 2,00, R$ 2,50, a OIBR3. E depois passou a cair, quando teve os meses mais recentes, ela começou a cair. Hoje a gente entende que ela está cotada a um nível que não faz justiça ao valor da empresa. Hoje a gente acredita que ela está cotada a um nível que a gente acredita que não faz justiça ao valor da empresa, né? E aí o repórter perguntou, exatamente o que foi vendido da empresa? Ele disse, foram 4 vendas integrais, a unidade de torres de celular por mais de R$ 1 bilhão, os data centers por 325 milhões já recebidos. A terceira foi a operação da telefonia móvel, que recebeu proposta de 16,5 bi da Vivo, Claro e TIM. Essa venda foi assinada e depois foi aprovada pelos órgãos reguladores, o CAD e a Anatel. Os recursos já começaram a entrar no caixa, na quase sua totalidade, né? E falta ainda um ajuste de em torno aí de 1 bi que a Oi ainda tem para receber da venda da Oi Móvel, né? E aí tem a unidade de TV por assinatura, existe aí o processo com a Sky, né? E aí o repórter perguntou, o que sobra então? Foi criada uma empresa separada, chamada Vital, que concentra a infraestrutura de fibra. Essa empresa também foi fechada a negociação, foi fechada a venda com o BTG Pactual. Essa empresa foi avaliada à época do leilão em 20,2, 20,3 bilhões de reais. E o crescimento vai nos levar, dentro de 3 a 4 anos, a uma operação de no mínimo 60 bilhões de reais. Então, ele faz uma projeção que a empresa Vital possa chegar ao IPO em 2025 valendo no mínimo 60 bilhões de reais. No mínimo 60 bilhões de reais. São estimativas assim ultra conservadoras. No meu entender, a Vital vai estar valendo entre 80 e 100 bilhões de reais. Trabalho com um cenário razoável, vamos dizer assim, de valorização na casa aí dos 80 bilhões. Em um cenário mais otimista, estaríamos aí no patamar de 100 bilhões, né? Então, são as projeções que faço. Pelo que um conhecido já me disse, que tem acesso ao Rodrigo Abreu, ele próprio já pensa em 80 bilhões como estimativa para o valor da Vital, lá no IPO em 2025, quando a Oi e o BTG vão vender parte de suas ações. Certamente vão vender 100% das ações preferenciais e vão vender algumas ações ordinárias. O processo será muito semelhante ao que aconteceu com a Braskem, que era
que era não, que ainda é, né, controlada pela antiga Odebrecht e pela Petrobras. Vai ser um processo muito semelhante. Se você quer entender como será esse IPO da Vital, procure no Google para informações para entender como foi o processo de abertura de capital da Braskem, que assim você vai ter uma noção de como vai ser dado isso na prática. Já temos vídeos aqui desde 2020, né? Final de 2020, início de 2021, a gente fez vídeos falando sobre o IPO da Vital, como vai se dar. Então é só você buscar aqui nossos vídeos, né? Para que você tenha acesso a essas informações. E aí ele diz, a empresa, se mantivéssemos a operação dentro da Oi, ela não se valorizaria do mesmo jeito, porque nós não teríamos condições para garantir os investimentos de 30 bilhões de reais que a Vital vai precisar nos próximos anos. Então, essa operação a própria Vital vai estar levantando com seus recursos de fluxo de caixa e com endividamento ao mercado, porque as empresas fazem endividamentos bons. Quais são os endividamentos bons, Clóvis? É só você ler Robert Kiyosaki para entender lá em Pai Rico, Pai Pobre que existem dívidas boas. Quais são as dívidas boas? São aquelas que geram receita. Então, com esta receita você pode pagar a dívida. E é assim que as empresas fazem. Elas se alavancam adquirindo dívidas boas para gerar receitas. Com as receitas que ganham, pagam suas dívidas e vão expandindo os seus negócios. Uma vez, disse o Rodrigo Abreu, que a gente complete todos os processos, a Oi vai estar dividida em duas grandes empresas. O que chamamos de Nova Oi, que continua com a banda larga residencial de fibra, com a telefonia fixa de cobre, com a banda larga de cobre, com os serviços empresariais, com as soluções corporativas, com IPTV e com uma participação na Vital, uma participação relevante. E aí vale dizer que essa parte de banda larga de cobre, ela vai ser canibalizada pela Oi. Ela vai desaparecer, ela tende a zero, essa banda larga de cobre, né? Os clientes serão estimulados a fazer a migração para fibra ótica. Qualquer pessoa inteligente vai fazer isso naturalmente, porque não se pode pensar numa internet mais com essas características da antiga internet de cobre ou de cabo coaxial, né? Isso aí está morto, não tem mais o menor sentido. Qual o plano da companhia para a rede de cobre? Essa é uma obrigação regulatória. Quando a empresa foi criada lá atrás, na época da privatização, virou a maior concessionária de telefonia fixa do Brasil. Isso explica aqueles 20 bilhões em multas, né? Boa parte, 84% daquelas multas decorrem de metas não cumpridas na expansão dessa telefonia fixa, que após alguns anos começou a se revelar deficitária e a Anatel não promoveu os ajustes necessários para melhorar o contrato de concessão. Por conta disso, a empresa também, da sua parte, não investiu para levar telefonia fixa, sobretudo para regiões que não tinham viabilidade comercial. Então, foi isso que foi gerando multas atrás de multas por parte da Anatel. O espírito do Estado, à época de Robin Hood, de criminalizar, né, a taxação do ponto de vista de sangrar as suas vítimas, pessoas físicas e jurídicas. Ainda estamos vivendo no Brasil a época da Idade Média, a época do Robin Hood. O Estado brasileiro ainda é aquele reino, né, que queria sangrar os seus súditos, né? É assim que o Estado brasileiro se comporta diante das empresas e diante de nós, pessoas físicas também. Então ele disse, essa é uma obrigação regulatória, a empresa foi criada, a privatização virou a maior concessionária de telefonia fixa, a concessão acaba em 2026, ao longo do tempo, como a regulamentação não foi atualizada, a concessão foi perdendo atratividade financeira e ficou insustentável, mas a Oi é obrigada a manter uma operação deficitária. Estamos trabalhando em duas esferas. A primeira é com a Anatel, para botar de pé uma das mudanças feitas na Lei Geral de Telecomunicações de 2019, que permite migrar concessões para autorizações. Isso vai reduzir os custos dessa operação. A outra é um processo de arbitragem que instauramos contra a Anatel por acreditarmos que há bastante tempo a concessão já é insustentável.
a gente disputa valores bilionários para garantir que a migração da concessão para autorização aconteça sem ônus e também que a Oi seja elegível a compensações financeiras. Perceberam isso? Isso é o presidente falando, né? Então, o processo de arbitragem instaurado por nós contra a Anatel, nós acreditamos que há bastante tempo a concessão está insustentável, a gente disputa valores bilionários para garantir que a migração da concessão para autorização aconteça sem ônus, ou seja, sem custos, e que a Oi seja elegível a compensações financeiras, ou seja, que tenha dinheiro a receber. E assim sendo confirmado, essa arbitragem ela é internacional, né? Então ela não sofre pressões da parte do poder público brasileiro, e ao momento que sair a conclusão dessa arbitragem, isso tem força de levar a efeitos práticos o ajuste dessa relação entre a Anatel, o governo e as empresas, no caso aí a Oi, né? Elas seriam usadas, por exemplo, para abater as multas da Anatel que ainda existe e algumas outras obrigações federais. Então, havendo este saldo, como é a expectativa do Rodrigo Abreu, na casa de alguns bilhões, isso será usado para reduzir o saldo das multas da Anatel, né? Lembre que nessa repactuação do valor das multas, que caíram para 7,3 bilhões, né? Essas multas foram lançadas para pagar em até 10 anos, né? 126 parcelas, e o fluxo de pagamento nos primeiros 5 anos é pequeno e nos 5 anos finais é maior. E é o tempo que o Rodrigo Abreu está jogando aí para ter a definição da arbitragem, que deve ficar aí, estamos já em 2022, talvez até 2024 tenhamos isso aí resolvido, e sendo assim, haveria um dinheiro a receber, e esse dinheiro a receber seria abatido desse valor a pagar com relação às multas, né? Então, elas seriam usadas, por exemplo, para bater as multas da Anatel, que ainda existem algumas obrigações federais. Até o final do ano que vem, diz ele, de 2022, a gente espera ter uma visão mais clara desse processo, e essa arbitragem deverá estar sendo concluída aí em 2023, né? É a expectativa dele. Mas vamos ser mais pessimistas, vamos jogar até final de 2024. Entre 2023 e 2024 deve haver a finalização da arbitragem. A Oi disse que não entraria no leilão de 5G, disse o repórter. A companhia não vai ficar de novo para trás, isso foi antes, essa entrevista foi antes do leilão de 5G. Aí ele respondeu, não existe 5G sem fibra ótica. Esse ponto é essencial para que todos entendam. A rede para fazer as antenas do 5G funcionarem precisa de fibra ótica. Do ponto de vista de conectividade, o 5G vai ampliar a conexão dos dispositivos, seja os smartphones, os IoT, que é a internet das coisas, os carros, as máquinas, a mineração. No entanto, isso complementa a necessidade de conectividade fixa para a residência, empresas, data centers, todo o resto que não vai ser servido por 5G, mas por fibra. O custo por gigabyte do 5G é mais caro, então nem tem como dizer não vou mais ter banda larga de fibra, vou ter só 5G. E não faz sentido entrar nesse momento no leilão para prestar serviços móveis, porque vendemos a nossa operação móvel. Como em qualquer operação dessa natureza, existe um acordo de não competição, mas não se descarta, e ele já colocou isso de forma muito clara, a participação nossa em redes privadas de 5G. Então isso já está no novo plano estratégico da Oi, a possibilidade de estar construindo redes privadas de 5G para empresas, né? Aí o repórter disse, bom, a empresa disse que está perto de concluir seu plano de recuperação, e por que as ações continuam tão baixas? Primeiro, é preciso completar todo esse processo de vendas da Oi Móvel, da participação da Vital e sair da recuperação judicial. Pode ser que ainda exista alguma visão de risco dos investidores em relação a essas aprovações, principalmente de venda da área da Oi Móvel. Se ela fosse reprovada, haveria um impacto realmente muito negativo. Do nosso ponto de vista, uma aprovação muito provável pelos reguladores, porque ela foi feita para evitar a concentração de mercado. Em paralelo,
tem um processo de venda do controle da infraestrutura, que deve acabar até o primeiro trimestre de 2022, isso já está concluído agora, né, nesse mês que passou aí, esse período agora de maio e junho. E em paralelo tem um processo de venda desse processo da Vital. Uma vez que os dois processos tenham sido concluídos, a empresa pode sair da recuperação judicial. À época ele tinha uma expectativa de que isso acontecesse até o final do primeiro trimestre de 2022, que era março. A gente também contava com esse prazo inicialmente. Isso foi por água abaixo a partir do momento que CAD e Anatel demoraram demais para finalizar aí diversas ações, né? E aí ele diz, bom, tudo isso dentro de um contexto, né, de saída de uma recuperação judicial deve sim influenciar na valorização da empresa. Há vários fundos estrangeiros, soberanos, fundos de pensão, que não podem, eles são proibidos de investir em empresas em recuperação judicial. Eles só passarão a investir após a nossa saída. Depois, a gente vai passar a ter 3 desafios, e aí vamos a eles. Um deles é crescer a receita. O plano é chegar a 8, 9 milhões de usuários de fibra. O plano é chegar a 8, 9 milhões de usuários de fibra. O segundo é um processo de manter a diminuição de custos. Depois que eu vendo a operação móvel, não tenho mais infraestrutura dentro da casa, eu tenho que ter uma empresa mais enxuta. Falamos a respeito disso já em outros vídeos. Qual será a composição de custos trimestral e anual da Oi após essa limpeza do balanço? Só veremos isso no terceiro trimestre. Apenas no terceiro trimestre a gente vai ver efetivamente como vai ficar essa estrutura de custos, né? A empresa vai rodar com que custo? Algo na casa aí de 8 bilhões por ano? Será essa a estrutura de custos da Oi? 7 bilhões, 8 bilhões? Não sei. Vamos esperar para que a gente possa ver isso no balanço do terceiro trimestre. Eu acho que ali a gente vai ter essa noção mais precisa, mais cirúrgica, vamos dizer assim. E aí ele diz, então o segundo é um processo de diminuição de custos. Depois que eu vendo essas operações, isso vai gerar, né, uma empresa mais enxuta. E o terceiro desafio é resolver a concessão da telefonia fixa, sem prejuízo para a Oi. Uma vez concluída essa fase, a empresa poderá ter uma redução de percepção de risco. Hoje o valor de mercado da companhia na Bolsa é muito baixo, ele não reflete o valor justo da empresa. A gente avalia que só o potencial de participação na Vital a gente avalia em 20 bilhões, disse o Rodrigo Abreu. Só o potencial de participação na Vital a gente avalia em 20 bilhões, a participação da Oi, né? Então, é isso que a gente precisa estar atentos, né, para esses desdobramentos, não é verdade? E aí, além dessa entrevista que é mais antiga, ele agora deu uma entrevista nesses últimos dias para a Neofeed. A matéria fala exatamente o seguinte: perto do fim da recuperação judicial, o Oi busca 8 milhões de clientes de fibra até 2025. Rodrigo Abreu explica a meta de dobrar o número de clientes de banda larga fixa de fibra ótica e diz que a nova empresa terá receita de 10 bilhões e detalha a estratégia da nova companhia. Quando assumiu o comando da Oi no segundo semestre de 2019, o executivo Rodrigo Abreu avisou ao mercado: eu tenho um plano, mas vai demorar, disse ele em conversas com os investidores e credores de empresa de telefonia, que estavam em recuperação judicial desde 2016, com dívidas de 65 bilhões. E aí é que a gente precisa entender todo esse contexto. E a gente vai continuar falando isso num próximo vídeo bônus ainda hoje. Esteja atento a toda essa evolução dos vídeos, porque é essencial para que você possa entender este momento que a gente está vivendo agora e entender o pensamento da liderança da empresa, o que é que ele está vendo daqui para frente. Continuamos ainda hoje, mas deixo aqui essa mensagem de que acreditamos sim que a recuperação judicial está por acontecer na próxima semana. Vamos aguardar e conferir. Fique com Deus. Tchau.